Você lembra do profeta Jonas? Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive. Nínive era uma cidade de homens maus, de homens pecadores, terríveis. E o que Jonas fez? Jonas não quis ir pregar. Jonas se rebelou contra a direção de Deus, pegou o navio para o outro lado, para outro lugar. O que aconteceu? No meio do mar, começou uma tempestade, lançaram Jonas na água, e Jonas falou: eu vou morrer, mas eu não faço a vontade de Deus, porque aqueles homens merecem tudo morrer. Muitas vezes, nós estamos que nem Jonas falando: esse cara, esse fulano aí, essa pessoa aqui, esse vizinho que me importuna, é tão ruim, que podia cair um raio na cabeça dele. É isso que Deus mandou a gente fazer? Era isso que Jonas queria para o povo de Nínive. E aí ele falou, agora, ele estava disposto a morrer para não fazer a vontade de Deus. Ele falou assim, quando começou aquela tempestade, os marinheiros do navio estavam todo mundo apavorado, e perguntaram por Jonas: cadê Jonas? Foram ver, Jonas estava dormindo. Naquela confusão toda, Jonas estava dormindo dentro do navio. Acordaram ele e falaram: rapaz, por que você está aí tranquilo desse jeito? E ele falou: olha, é o seguinte, eu sou o culpado dessa tempestade aqui. Mas ele não foi altruísta, não foi bonzinho quando ele falou isso, não. Ele não estava arrependido, não. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vocês querem se salvar? Me joga no mar que vocês resolvem o problema de vocês. E ele pensou: e eu morro e não vou lá pregar para aqueles homens maus. Ele pensou isso. Mas ele foi jogado no mar, o mar acalmou, os marinheiros ficaram, assim, estupefatos de ver que só jogar Jonas no mar resolveu o problema da tempestade. Mas Deus mandou um peixe grande, a Bíblia não fala que é baleia, pode ser uma baleia, que engoliu aquele homem vivo e levou ele lá na praia de Nínive e cuspiu ele lá na praia. E Deus falou para ele: agora prega. E o que aconteceu? Ele pregou, e sabe o que aqueles homens maus fizeram? Se arrependeram. O rei ficou tão impactado com a mensagem de Jonas, um profeta rebelde e desobediente, que ele estabeleceu um jejum de 3 dias, falou que até os animais eram para jejuar, era um jejum por decreto. Já viu o jejum por decreto? O sujeito não tinha opção, nem os animais tiveram opção, todo mundo vai jejuar, eu decreto, acabou, 3 dias, eles foram impactados pela mensagem de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não quer que o pecador morra e vá para o inferno. A Bíblia fala do inferno, querido, mas Deus não quer que o homem vá para o inferno. O inferno Deus fez depois que criou o homem. E Deus fez para o diabo, para os demônios, para Satanás e para todos os príncipes das trevas. Lá é lugar deles. E eles querem levar homens com eles. Mas Deus quer salvar os homens, porque os homens foram criados para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? No tempo de Ezequiel, Deus não encontrou ninguém que se colocasse na brecha. Um homem apenas, mudaria toda essa situação do versículo 21. Deus falou: por isso derramarei a minha ira. Por que Deus falou, derramaria a minha ira? Porque não tinha um homem naquela geração, para interceder. Mas se tivesse um intercessor, seria diferente, certamente que seria diferente. Outro lugar onde fala que Deus ficou maravilhado de não ter intercessor, está em Isaías 59, verso 16, veja comigo, Isaías 59, outro grande profeta de Deus. Isaías 59, 16, diz o seguinte, vou ler o 15, não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça, e ele viu que não havia ninguém, e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça lhe deu apoio. Nessa situação o próprio Deus trouxe livramento, mas ele se admirou de que não houvesse nenhum intercessor naquele tempo.
Isso deixou Deus admirado. Tem uma versão que diz: maravilhou-se. Deixa eu falar algo para você. Deus precisa de alguém, Deus precisa de pessoas para que o impeçam de derramar a sua ira sobre povos, sobre pessoas, sobre situações. Deus precisa de intercessores, porque Deus é misericordioso. Mas para que a misericórdia de Deus entre em ação, Deus precisa de pessoas que se coloquem diante dele. Eu quero te mostrar outro texto, Tiago capítulo 2, abra comigo logo depois de Hebreus, e o versículo de número 13, que diz o seguinte: porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha aqui a lei da semeadura e da colheita. Será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Aí ele fala mais uma frase: a misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Igreja, Deus está procurando homens e mulheres que fiquem entre ele e o alvo da sua ira. Porque Deus quer que a misericórdia dele triunfe sobre o juízo. Deus não tem prazer na morte do pecador, do iníquo. Deus quer que ele se salve, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Quase todos nós concordamos que existem 3 pessoas extremamente destacadas na Bíblia. São elas: Moisés, Jesus e o apóstolo Paulo. Todos os 3 eram intercessores. Nós poderíamos falar aqui: Jesus foi um intercessor por excelência, Paulo foi um grande intercessor. Eles são modelos de homens intercessores que se colocaram na brecha e que foram reis e sacerdotes na sua geração. E eu queria falar aqui para a gente concluir sobre intercessão. Tem muito mais para a gente falar, mas o tempo não permite. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 106, que eu quero te mostrar aqui sobre Moisés. Eu só vou comentar sobre o ministério de intercessão de Moisés. Salmo 106. Este salmo conta as rebeldias e as desobediências de Israel no deserto. E eles foram tão desobedientes a Deus, a ponto de Deus dizer que iria acabar com a nação dele, iria destruir todos eles, iria matar todos eles. E Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu vou matar todos eles, e eu vou fazer uma nova nação a partir de você. E isso tudo está aqui no Salmo 106. Mas olha o que Moisés fala. No versículo 23, diz assim: por isso Deus ameaçou destruí-los. Por quê? Se você ler o contexto aqui do Salmo 106, nos versículos anteriores, você vai ver que era porque eles foram desobedientes e rebeldes. Mas olha o que Moisés fez. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, diante de Deus, para evitar que a sua ira, que a ira de Deus, os destruísse. Moisés se coloca diante de Deus, intercedendo pela nação de gente rebelde.